Oi pessoal, eu sou a professora Cláudia e nosso assunto hoje é tabela periódica. Então vamos começar pelo nome? Por que tabela? O que é uma tabela? Uma tabela é uma forma de apresentar informações em colunas e linhas, tá? E por que periódico? Periódico se refere a algo habitual, que se repete com uma certa frequência, no mesmo intervalo de tempo. Por exemplo, o Natal é periódico, o seu aniversário é periódico, tá? Então a nossa tabela, ela possui 18 colunas. Cada uma dessas colunas são chamadas de família ou grupo, tá? E aí o PAC atualmente recomenda que a gente numere essas colunas de 1 até 18. A numeração habitual, um pouco mais antiga, divide a tabela periódica em elementos do grupo A e do grupo B. Os elementos do grupo A são chamados representativos e o do grupo B são os elementos de transição. Então, as duas primeiras colunas são do grupo A e as 6 últimas colunas também. Então, elas são numeradas de 1A até 8A. Tá? E aqui, esse meio são os elementos do grupo B, começando aqui do 3B, tá? Aqui até o 7B, a 8B são 3 colunas e 1B e 2B, sendo que essas duas linhas que estão destacadas aqui, elas fazem parte da família 3B, tá? Os elementos da tabela periódica, eles são organizados em ordem crescente de número atômico, começando pelo número atômico 1, o número atômico 2, aí aqui na segunda linha 3, 4, 5, 6 e na sequência, tá? Só que você tem que tomar cuidado o seguinte, algumas tabelas periódicas, quando chega aqui nessa terceira coluna, esses dois quadradinhos, ou eles estão em branco, e aqui tem o número 56 e aqui o 72, tá? Ou eles têm esse número aqui, ó, escrito de 57 a 71 e aqui embaixo de 89 a 103. E aí o próximo quadradinho aqui 104. Por que isso? Então, de 57 a 71 representa essa linha que está aqui, que são os elementos chamados de série dos lantanídeos, porque o primeiro elemento aqui da série é o lantânio. E aqui do 89 ao 103 é a série dos actinídeos, porque o primeiro elemento da série é o actínio, tá? Além dessa classificação em família, nós temos a classificação em períodos, que refere-se a cada uma das linhas. São 7 linhas. Então, começando aqui, ó, o primeiro período, aí o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto período. Ele tem todos esses elementos aqui e mais a série dos actinídeos. O sétimo período tem todos os elementos aqui e mais esses da série dos actinídeos. Desculpa, aqui é a série dos lantanídeos e esse aqui é a série dos actinídeos, tá? Por que esses elementos estão fora da tabela? Porque se nós fôssemos encaixar esses 15 elementos aqui, a tabela ia ficar muito grande, então muito estendida. Para ficar uma forma menor, esteticamente melhor de se observar, então foram excluídos e colocados aqui nessas linhas de fora. Bom, a tabela periódica, ela é um material de consulta, tá? Então, toda vez que você quiser saber quais são as informações que estão relacionadas na tabela que você está consultando, você tem que olhar, ela sempre vai ter um quadradinho assim explicativo. Aquele quadradinho vai dizer onde que está o número atômico, qual é o símbolo do elemento, qual é o nome dele, qual é a massa atômica, enfim, informações diversas, tá? Então você não tem que decorar, mas você tem que saber o que significa cada informação que está sendo apresentada para você. E é importante que você saiba o nome e o símbolo de alguns elementos. Isso vai facilitar a sua vida de estudante em muito, tá? Então, para os elementos representativos, existem algumas frases engraçadas que a gente forma com o símbolo dos elementos químicos para saber quem são esses elementos, tá? Lógico que a gente vai ter que fazer algumas adaptações com algumas palavras e alguns símbolos, mas funciona bem, ajuda você relacionar aí o nome com o símbolo. Então vamos aprender alguns? Então aqui, ó, a primeira coluna que são dos metais alcalinos. Então começa assim, ó,
hoje, li, na, cama, Robson, Cruzoé, francês. Então, ó, é o hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. A família 2A, que são os metais alcalinos terrosos, começa assim, ó. Bela, magrela, casou com o senhor Barão. Então, é o berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. A família 3A, que é a família do boro, começa com o elemento boro. Então, começa assim, ó. Barão, alemão, gamô, na Índia, de talho. Então, boro, alumínio, galho, índio e talho, tá? A família 4A, ou grupo 14, é a família do carbono. Então, começa assim, ó. Comi 5 gemas sem problemas, tá? Então, ó, carbono, silício, aqui é um I, tá? Germânio, estanho e chumbo. A família 5A, o grupo 15, é assim, ó. Não posso assistir sábado biologia. Nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio e bismuto, tá? A família 6A, então é assim, ó. Os 7 porquinhos. Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Então, esses são os calcogênios, tá? A família 7A, então é assim, ó. Foi Clóvis Bornai que invadiu Atenas. Então, flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Então, esses são os halogênios, grupo 17. Agora, a última coluna, que são os gases nobres. Então, é assim, ó. Hélio negou arrumar carona pro xerife de Rondônia. Então, última coluna, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, tá? Então, é uma maneira aí engraçada de você ir associando o nome e o símbolo dos elementos, tudo bem? E para completar nossa tabela, então nós temos aqui os elementos de transição externa, os elementos do grupo B, os elementos de transição interna, que são os elementos da série dos lantanídeos e a série dos actinídeos, aqui do grupo 3B, e recentemente 2 elementos que foram acrescentados aqui na nossa tabela, que é o 114, é o fleróvio, em homenagem a George Flerov, que é o cientista que o estudou, e o elemento de número atômico 116, que é o livermório, em homenagem lá ao Instituto Nacional Lawrence Livermore, nos Estados Unidos. Tá? Aqui nos elementos de transição externa, temos muitos elementos bastante conhecidos, como é o caso do cobre, prata, ouro, mercúrio, zinco, ferro, manganês, molibdênio, o tungstênio, enfim. Então é uma série bastante importante aí para o estudo da tabela periódica, ok? Pessoal, ó, uma atenção especial ao hidrogênio, tá? Então o hidrogênio, você vai costumar vê-lo na família 1A. E a família 1A é chamada de metais alcalinos. Mas o hidrogênio, ele não é um metal, tá? Porque uma característica importante dos metais é o estado físico dele, sólido, com exceção do mercúrio, que é líquido. E eles conduzem corrente elétrica, eles são brilhantes. E o hidrogênio, ele é um gás, tá? Então, ele pode ser posicionado, às vezes, na família 1A, o grupo 1, ou na família 7A, o grupo 17, porque ele tem características especiais. Ele também não pode ser posicionado lá no gás nobre, porque o subnível dele não é completo. Então, por que ele está aqui na família 1A? Porque ele terminou em subnível S e tem um elétron, só por isso, tá? Mas ele não é um metal, tudo bem? Ele é um sem família, pobrezinho. Uma hora está numa família ou uma hora ele está na outra, tudo bem? Pessoal, vamos começar a relacionar a distribuição eletrônica dos elementos com a posição deles na tabela periódica? Então, vamos lá.
família ou grupo. Então vamos começar com os elementos representativos. Os elementos representativos, eles apresentam elétrons no subnível mais energético S ou P. O que é o subnível mais energético? É o último da distribuição eletrônica. Depois que você distribuiu todos os elétrons indicados lá pelo número atômico, então o subnível mais energético é o último da distribuição, tá? E o período é indicado pelo número total de camadas. Então você vai fazer a distribuição eletrônica e ele verifica quantas camadas ele tem no total. Então isso vai te mostrar o período. Então vamos lá. Vamos comparar aqui o lítio e o sódio. Então, número atômico 3 do lítio, a camada de valência dele, que é a última camada, é a número 2. Ele tem lá um subnível S com um elétron. E o sódio, a camada de valência dele é a número 3. O elétron mais energético, lá no subnível mais energético, é o S1. Então, ambos terminam com o subnível S. Então, os dois pertencem ao elemento representativo. Como eles têm um elétron na última camada, então nós podemos falar que ele é da família 1A, tá? Ou grupo 1, segundo a numeração atual da IUPAC, tá? Agora, e o período? Eles estão em períodos diferentes, por quê? O número de camada é diferente. Esse aqui tem 2 camadas eletrônicas, então ele está no segundo período. Esse aqui tem 3 camadas eletrônicas, então ele está no terceiro período. A única coisa em comum entre eles é a família. Então verifica aqui, ó, lítio, segundo período, sódio, terceiro período, família 1A, tudo bem? Agora aqui, ó, berílio e magnésio, ó. O berílio terminou em subnível S2, o magnésio também. Então, ambos são do grupo 2, ou família 2A, que é a nomenclatura original aí, a mais antiga. Então, e o período? Segundo período e aqui terceiro período, porque esse tem 2 camadas, esse tem 3 camadas. Então, olha aqui, ó, berílio e magnésio. Então, verifica, ó, a família 1A vai terminar em subnível S1 e a 2A em S2. Então, qualquer elemento aqui da família 1A, o subnível mais energético vai ser S1 e da família 2A S2. O que vai diferenciar? O período, o número de elétrons lá da camada de valência, tá? Que vai ser diferente. Agora vamos comparar aqui, ó, o boro e o alumínio, que é da família 3A. Então vamos ver por quê, ó. Então, o subnível mais energético dos dois é o P, tá? Então, o subnível mais energético P é um elemento representativo. Então, os dois são da família lá do grupo A, certo? Agora, que família? Então, vamos verificar aqui, ó. A camada de valência é a número 2. Ele tem 2 elétrons aqui, mais 1, 3. Então, família 3A. Esse aqui, ó, 2 elétrons mais 1, 3. Família 3A ou grupo 13, tá? Então, tá aqui, ó, grupo 13 ou 3A. Então, como que é a camada de valência? S2P1, S2P1. Então, aqui todos os elétrons dos elementos da família 3A ou grupo 13 serão lá no S2P1, tudo bem? O que vai diferenciar? A camada, ó. Esse aqui tem 2 camadas, esse aqui tem 3 camadas. Então, a gente pode escrever aqui, ó, NS2, NP1, tá? Vamos comparar o carbono e o silício. Então, a camada de valência do carbono é a número 2, ó. Terminou em subnível P, então a gente já sabe que é a família do grupo A. Como ele tem 2 mais 2, 4 elétrons, família 4A, ou grupo 14. Agora olha o silício, terminou com o subnível energético P, então família é do grupo A. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? 2 mais 2, 4. Então, 4A ou 14, tá? E o período? Agora, esse aqui tem 2 camadas, ó. Então, ele é do segundo período. E esse aqui, do terceiro período, tá? Aqui, ó, faltou aqui em cima, ó. Segundo período, porque ele tem 2 camadas. E aqui, terceiro período, porque ele tem 3 camadas, tá? Então,
Os elementos da família 4A, o elétron de diferenciação lá é no subnível P, um elétron, e a camada de valência NS2, NP2. Ó, a soma aqui vai dar 4, porque corresponde à família, tá? Vamos ver aqui um exemplo do nitrogênio e do fósforo. Então, ó, duas camadas, então ele está no segundo período. Elétron de diferenciação é o P, então grupo A. Quantos elétrons ele tem na última camada? 2 mais 3, 5. Então, família 5A. Ou grupo 15, tá? E aqui, fósforo, ó, subnível P é o mais energético, então, grupo A. Tem 5 elétrons na última camada, ou na camada de valência. Então, 5A. Ou grupo 15, tá? E que período que ele tá? Terceiro, porque tem 3 camadas de valência. Então, tá aqui, ó. Os elementos da família 5A terminarão com a camada de valência S2P3, ó. S2P3. A diferença vai ser o período. Então, nós vamos escrever aqui, ó. N S2 NP3, tá? Bom, mais alguns exemplos aqui, ó. Nós temos o oxigênio e o enxofre. Então, período você já sabe, é só verificar o número total de camadas. Então, aqui, ó, são 2 camadas, segundo período. E o enxofre, ó, são 3 camadas, terceiro período. Então, a segunda camada aqui, nós chamamos de camada de valência, é a última camada, né? Ela tem 2 subníveis. Aqui também, ó, a camada de valência é a terceira camada, tá? Para a gente saber a família, então você verifica o subnível mais energético. Aqui o subnível mais energético é P, aqui também. Então, família do grupo A. Para saber o número da família, você soma os elétrons da camada de valência. 2 daqui mais 4, 6A. Ou grupo 16. E aqui também, ó, 2 mais 4, 6A. Ou grupo 16. Então, o subnível mais energético é o P, indicando que é o grupo A. E a camada de valência dos 2 elementos, ó, terminou em S2P4. Então, nós podemos falar que os elementos do grupo 6A, eles terminarão em NS2, NP4. Lembrando que esse N indica o período. Então, ó, o oxigênio está no segundo período e o enxofre no terceiro período, tá? Vamos ver agora flúor e cloro. Então, o flúor, ele tem 2 camadas. Então, ele está no segundo período. E o cloro, 3 camadas. Então, ele é um elemento do terceiro período. Família. Terminaram em subnível P. Então, grupo A, os 2. Na camada de valência do flúor, que é a número 2, ele tem 7 elétrons. Então, família 7A ou grupo 17. Aqui também, ó, a camada de valência é a terceira. Tem 2 elétrons aqui, mais 5, 7 no total. Então, família 7A ou grupo 17, tá? Então, nós podemos falar que a camada de valência dos elementos da família 7A será NS2, NP5, tá? Aqui nós temos, esses 3 primeiros exemplos são gases nobres. O hélio, que é o primeiro elemento, é o primeiro gás nobre, tá? Ele está na família 8A, apesar de não ter 8 elétrons nessa camada. Por quê? Então, cuidado para você não confundir com o elemento da família 2A que termina em subnível S2. Só que os elementos da família 2A não existem elementos no primeiro período. No primeiro período só tem o hidrogênio e o hélio. Então, o hélio ele tem uma camada, então por isso ele está no primeiro período. E ele é um gás nobre porque essa camada ela está completa com 2 elétrons, que é o número de elétrons que cabe na primeira camada. Então, por isso que ele é considerado lá um gás nobre, porque ele tem a camada de valência completa. E também é um gás nobre porque ele tem uma inércia química baixa. É difícil esse elemento reagir com outros elementos.
O hélio ele é encontrado isolado na atmosfera, assim como os outros gases nobres. E aqui nós temos ó, neônio e argônio. Então, família, terminaram em subnível P. Então, a família é do grupo A. Na camada de valência, ó, que é a segunda camada, 2 mais 6, 8 elétrons, família 8A. Olha esse aqui também, ó, camada de valência é 3. 2 mais 6, 8 elétrons, 8A, ou grupo 18, tá? E o período? O elemento neônio, ele é um elemento do segundo período, ó, porque ele tem duas camadas, então segundo período. E o argônio, ele é um elemento do terceiro período, por ter 3 camadas. Agora, aqui nós temos 2 exemplos de elementos cujo número atômico é um pouquinho maior. E aí você tem que tomar cuidado no seguinte, ó. Esse diagrama de Linus Pauling que nós utilizamos para fazer a distribuição, ele está em ordem crescente de energia e não em ordem de camada. Então, você verifica aqui, ó, que o subnível S da quarta camada, ele vem antes do 3D, tá? Porque o 3D é mais energético e depois vem o 4P. Então, na hora de você verificar a família, você tem que procurar a camada de valência inteira, ó. Então, tem uma parte aqui, outra aqui. Então, terminou o subnível P, a família do grupo A. Tem 4 elétrons aqui, mais 2 aqui, 6A. Então, você não pode esquecer de somar aqui os elétrons, tá? E o período? Como ele tem 4 camadas, quarto período. Então, tá aqui, ó, quarto período, aqui tá o selênio, família 6A ou grupo 16, tá? E o bromo, 4S2, 4P5. Então, esse daqui é a camada de valência. 4 camadas, quarto período. E a família? 2 mais 5, 7 elétrons, família 7A ou grupo 17. Então, olha aqui, ó, quarto período temos o bromo na família 7A ou grupo 17. Tudo bem? Pessoal, para a gente identificar metal de transição, facinho, ó. Subnível mais energético, ou ele é D ou ele é F. D são esses elementos aqui, ó, esse miolo. E o F, que é o de transição interna, são esses aqui, ó, tá? Então, vejamos, ó. Vamos fazer a distribuição eletrônica aqui, ó, escândio, titânio e vanádio. Para você identificar o período, é igualzinho os demais elementos lá, os elementos representativos. Eles têm 4 camadas, então todos eles estão no quarto período, tá? Então aqui, ó, quarto período, essa linha. Agora, e a família? Então, se terminou em subnível D, a gente já sabe que a família é do grupo B. Então, todos, ó, o subnível mais energético é o D de dado. Então, B. E para determinar o número da família, que começa aqui, ó, na 3B, você soma, pega isso aqui, soma 2. 1 mais 2, 3. Então, ó, escândio, família 3B ou número 3. Olha esse daqui, ó. 2 mais 2, 4. Então, família 4B, ó, é o titânio. Quarto período, família 4B ou grupo 4. E aqui, 3 mais 2, 5. Terminou em D3, então quarto período. Então, ó, quarto período, família 5B ou grupo 5, tá? Se for um elemento de transição interna, ele vai terminar em subnível F. Então, todos os elementos de transição interna, todos terminarão em F, tá? Que pode ter de 1 a 14 elétrons. Esse aqui, que é o lantânio, ele tem 6 camadas, então ele está no sexto período. E a família dele? Todos os elementos de transição interna, eles são da família 3B. Lembra, ó, a família 3B, essa coluna aqui, que tem os elementos que vão de 57 a 71 e de 89 a 103, que são os elementos da série dos actinídeos e dos lantanídeos. Tudo bem, pessoal? Pessoal, para a gente completar aqui a compreensão das diferentes cores e símbolos usados na tabela periódica, então, é o seguinte, ó, a tabela periódica, ela tem algumas cores. Por exemplo, essa aqui é uma tabela periódica toda colorida. Essa parte rosa dela
indica que todos esses elementos são metais. Mas essa tabela é uma tabela que tem uma classificação um pouco antiga, porque aqui, ó, você vê essa parte amarelinha, onde os elementos eles são classificados como semimetais, tá? E atualmente já não existe mais essa classificação. Você vai encontrar isso em alguns exercícios, tá? Que fala dos semimetais. E aqui você tem o verdinho que está representando os não metais e a última coluna aí dos gases nobres. Atualmente, a classificação é assim. Tá vendo essa linha vermelha aqui? Então, da linha vermelha para cá, todos os elementos são classificados como metais. Da vermelha para lá, são os não metais. Alguns autores ainda separam os não metais dos gases nobres, porque eles têm algumas propriedades de reatividade, de reação diferente, tá? Mas esses aqui são os não metais e aqui nós temos os metais. Então, lembre-se que o hidrogênio não é metal. E todas as tabelas, ela sempre tem assim alguma legenda falando, por exemplo, do estado físico dos elementos. Então, os metais, tá? Todos os elementos metálicos, eles a temperatura ambiente, eles se encontram no estado sólido, exceto o mercúrio, que é líquido, é o único metal líquido, tá? Quais são os elementos líquidos que existem à temperatura ambiente? É o mercúrio e o bromo, tá? O bromo, que é um não metal ou ametal. E os gases? Então, você tem o nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, hidrogênio e todos os gases nobres. Então, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor e cloro. E todos os gases nobres. Então, são substâncias que, à temperatura ambiente, se encontram no estado gasoso. Você vai encontrar informações também como elementos artificiais, tá? O que são os elementos artificiais? São aqueles não encontrados na natureza. Eles são produzidos no laboratório, como, por exemplo, o tecnécio. E aqui na tabela periódica, eles são os elementos artificiais, eles são chamados de transurânicos. Então, são os elementos que têm o número atômico, ó, do 93 para frente. São os elementos artificiais. Os outros são elementos naturais, encontrados ou no ar, como os gases nobres, ou são extraídos de rochas, tá? Ou eles são extraídos lá da água do mar, como por exemplo o sódio, ele pode ser extraído lá do sal da água do mar por algumas técnicas, tá? Então, aqui nós temos as principais características dos elementos da tabela periódica, tudo bem? Bom, pessoal, uma coisa muito importante é quando você for estudar a tabela periódica, tenha uma tabela periódica do seu lado, junto com o seu material, para facilitar a sua pesquisa, para você verificar ali aquele quadradinho informativo, onde que é o número atômico, símbolo do elemento, qual é o nome, quais são as distribuições eletrônicas. Então, todas as informações que ele puder dar, vai estar na tabela periódica. Se você tiver com essa tabela na tua mão, fica muito mais fácil de estudar. E tenha também o diagrama de Linus Pauling na mão para você consultar sempre que você precisar, tá? Vai facilitar muito a sua vida de estudante. Tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!